Olá, olá, seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. E o tema de hoje é Não desperdice as suas tristezas, baseado no Salmo 126. Esse tema falou muito comigo e eu gostaria de compartilhar um pouco com você. Você já passou por uma fase tão difícil na sua vida que a sua única vontade era simplesmente deitar a cabeça no travesseiro, fechar os olhos e esperar que todos esses problemas passassem? Eu acredito que sim, todos nós já tivemos esses dias. Eu só gostaria que os dias passassem o mais rápido possível. Eu só gostaria que esse dia terminasse logo. Todos nós já tivemos dias assim. O problema é que ao fazermos isso, nós corremos um risco muito grande de cometer um dos maiores erros da nossa vida espiritual. E talvez ele seja um erro silencioso, mas que seja devastador na nossa vida. Nós corremos o risco de desperdiçar as nossas tristezas. Pense comigo, passar por um momento de sofrimento, enfrentar a angústia, enfrentar um luto, enfrentar uma perda ou a frustração e sair depois de tudo isso exatamente igual ao que você iniciou, sem nenhum fruto, sem nenhum aprendizado, isso é o verdadeiro desperdício. É uma dupla tragédia na sua vida. Então hoje eu quero te mostrar como que a Bíblia, ela revela um segredo que já foi escrito há tantos anos, há milênios, mas que pode transformar a sua dor em algo extraordinário. Se você precisa de uma resposta para o momento difícil que você está passando, fica comigo até o final desse vídeo, eu creio que vai te abençoar muito. E se você já sente que essa mensagem vai falar ao seu coração, você já pode deixar aí o seu like, o seu gostei, se inscrever no canal, tá bom? Para entender então como não desperdiçar as suas dores, as suas tristezas, nós precisamos olhar para uma das passagens mais belas, mais marcantes na minha vida, que é o Salmo 126, o versículo 5 e 6. E o salmista escreve o seguinte: Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Tem outras versões que fala: aquele que sai chorando, levando a semente para semear, ele trará consigo os seus feixes, ele voltará com cantos de alegria. Olhe com atenção para isso. O salmista está usando uma metáfora agrícola muito poderosa. Ele fala sobre as lágrimas e sobre as sementes. O que um fazendeiro ele faz com a semente? Ele lança a semente na terra não para que ela morra e não produza frutos. Não, é exatamente ao contrário disso. Mas imagine que um fazendeiro pegue todas as sementes que ele tem nas mãos, na bolsa que ele está carregando, e ele simplesmente despejasse todo o saco em um local, em um canto qualquer, sem ter planejado nada, de uma vez só. Veja como que isso seria um desperdício completo com as sementes que ele possui. Nada iria crescer ali. Muitas vezes, quando nós estamos sofrendo, nós fazemos exatamente isso. Nós apenas queremos ficar sozinhos, queremos gritar, queremos chorar, queremos nos desesperar, ou até tentamos ignorar a nossa dor. Nós despejamos, como esse exemplo que eu dei do fazendeiro, despejamos todo o nosso sofrimento sem nenhum propósito, sem semear nada. E por isso é que nós saímos muitas vezes das batalhas, das tempestades da vida, das lutas da vida, de mãos vazias, sem ter aprendido nada. E pode ser até que essas mesmas lutas no futuro voltem a acontecer. Mas a Bíblia ela vai além disso. Ela não está apenas dizendo que a alegria ela vem depois da dor. Por exemplo, se você ler o Salmo 30, no versículo 5, diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E aí nós pensamos assim, ufa, a tristeza vai passar e depois Deus vai trazer a alegria de volta. O Salmo 126, ele nos traz uma revelação muito profunda. Ele está dizendo que a alegria ela é produzida pela própria dor. E é algo muito interessante a se pensar, porque talvez você pense que essa sua dor não possa gerar alegria nenhuma.
Mas assim como a semente precisa ser plantada, enterrada em uma terra úmida para gerar fruto, nosso sofrimento, o meu e o seu, quando semeado de forma correta, é o que vai produzir a nossa maior felicidade no futuro. Então, a nossa dor prepara o terreno para uma alegria que nós jamais conheceríamos de uma outra forma. Eu gostaria de falar agora sobre um outro ponto, que é como a dor produz alegria, então, na nossa vida. Mas como isso é possível na prática? Como que o sofrimento ele pode nos tornar pessoas mais maduras, pessoas mais fortes, pessoas mais resistentes e, no final das contas, sermos ainda mais felizes? Como isso é possível? A resposta para isso, ela só se torna perfeitamente clara quando nós olhamos para a vida de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o exemplo supremo daquele que semeou em lágrimas para colher em alegria. A cruz que Cristo enfrentou, ele viveu a dor mais profunda que o universo já testemunhou. Seu sofrimento foi para nos substituir. Ele chorou o nosso choro. Cristo, ele carregou o nosso castigo. Cristo, ele semeou na escuridão da morte. E qual foi o resultado disso tudo? A ressurreição. Tudo isso que Cristo enfrentou foi para nos trazer vida. O maior banquete de alegria foram as almas salvas. Foram bilhões de pessoas que podem receber então a salvação, a vida eterna. Jesus, ele literalmente transformou a maior dor do mundo na maior colheita de alegria da humanidade. Então, quando você fixa os seus olhos em Jesus, você vê que ele sofreu por você, que ele transformou a dor em alegria. A nossa perspectiva sobre a dor muda completamente por 3 motivos. Eu gostaria de falar sobre esses 3 com você. Primeiro é que você não sofre com culpa. Você então não precisa mais olhar para a sua dor e pensar: Cristo está me punindo. Eu sinto que Deus está me punindo porque eu falhei no passado. Olha todos os pecados que eu cometi no passado. Não. Jesus, ele já levou toda a sua punição na cruz. Jesus já levou toda a minha punição na cruz. Lembre-se, ele nos substituiu. A sua dor atual não é um castigo que você está enfrentando, é um processo agora de transformação. O segundo ponto é que nós vencemos a autopiedade e a raiva. Ao invés de nós nos revoltarmos e dizer: como que Deus pôde deixar isso acontecer comigo? Como ele foi capaz de permitir isso? Nós olhamos para a cruz e nos lembramos: o próprio Deus, o Criador de todas as coisas, de todo o universo, ele sofreu mais do que eu para que eu pudesse viver com ele para sempre. E isso destrói então toda a nossa amargura, todo o nosso egoísmo. Isso vai gerar cura em nós. O terceiro ponto é que nós aprendemos a ter paciência. Os discípulos, eles não entenderam nada quando Jesus foi crucificado. A Bíblia é muito clara em relação a isso, dizer que ainda não havia revelação. Eles ainda não entendiam tudo aquilo, qual era o fim de tudo isso. Mas Deus transformou aquela tragédia na maior vitória de todas. E se ele fez isso com a cruz, ele pode fazer o mesmo com a sua dor de hoje. Tenha paciência. Deus, ele está trabalhando nos bastidores da nossa vida. E é muito claro a Bíblia quando diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Deus, ele não falha. Mais uma vez, eu gostaria de falar para você, se você está gostando desse tema, deixe aqui embaixo o seu testemunho, o seu comentário. Eu creio que irá abençoar outras pessoas, irá abençoar principalmente a mim, de como que Cristo sustenta você nos dias difíceis. Eu gostaria muito de ler a sua história. E a terceira parte do vídeo é o treino invisível da nossa alma. Talvez você esteja se perguntando: mas então o que eu devo fazer no dia a dia enquanto a minha tempestade não passa? Eu gostaria de te dar um exemplo. Pense em um jogador de beisebol. Não sei se você já viu. Antes de entrar em campo, eles muitas vezes treinam com um bastão muito mais pesado do que o normal que eles realmente jogam. Eles ficam balançando aquele bastão pesado repetidas vezes e é difícil.
e cansa, os músculos doem, é o treinamento que pesa e parece que eles estão ficando cada vez mais fracos. Mas não, no momento do jogo real, no momento do confronto, quando eles pegam o bastão oficial, é muito mais leve. O movimento flui com muito mais velocidade e a força deles então está muito mais impressionante do que era antes do treinamento. Então o bastão pesado antes, ele agora se tornou um bastão muito mais leve no que realmente importa, que é o jogo. Então o seu sofrimento é o bastão pesado. Mas quando você continua fazendo as coisas simples do seu dia a dia, de você estar em oração, de você permanecer um cristão fiel, de você continuar lendo a Bíblia, mesmo quando não tem vontade, entende isso? Continuar orando, mesmo quando não tem mais palavras, mas talvez você só queira estar clamando o nome de Jesus. E essa oração, ela já vai te trazer respostas, já vai te trazer conforto. Talvez você continue, e é necessário isso, continuarmos sendo gentil com as pessoas ao nosso redor, mesmo quando o nosso coração está partido. Preste atenção no que diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 e 17. Eu gostaria de ler para você. Diz assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso exterior se desgaste, o nosso interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Veja, enquanto o nosso exterior parece estar desmoronando, se nós continuarmos firmes na presença de Deus, o nosso homem interior estará sendo fortalecido, como se estivesse erguendo pesos em uma academia espiritual. E aí, quando a tempestade finalmente passa, e ela vai passar, o meu pai, inclusive, ele tem uma frase que é muito marcante dele. Ele sempre fala assim: fica tranquilo, as tempestades sempre passam. Isso é verdade. As tempestades, elas vão passar. E aí você vai perceber que se tornou uma pessoa muito mais paciente nas tribulações, muito mais amorosa ao enfrentar as suas lutas e vencer. Nós venceremos. E muito mais resiliente e infinitamente mais próxima de Deus. As suas lutas e as minhas lutas têm que nos aproximar de Deus e não nos afastar de Deus. O nosso bastão vai estar muito mais leve e a nossa colheita será abundante. Então, para concluir, meu amigo, minha amiga, não jogue fora as suas lágrimas. Não jogue fora a sua tristeza, a sua dor. Não enterre a sua dor no poço do esquecimento ou da amargura. Pegue cada uma das suas tristezas, das suas lágrimas, pegue elas e entregue nas mãos de Deus. Olha, Senhor, essas minhas lágrimas são sementes. Eu quero semear com esperança. Eu quero chorar se precisar, mas eu quero chorar aos teus pés. Eu não quero me distanciar do Senhor. Eu quero levar a ti as minhas lágrimas. Se você mantiver os olhos bem abertos em Jesus, bem fixos em Jesus, eu te garanto, baseado na palavra de Deus, de que o seu sofrimento não será desperdiçado. O seu sofrimento, a sua dor, ela está gerando em você um caráter inabalável e uma colheita de alegria que será abundante. A sua alegria durará para sempre. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe aí o seu comentário, me diga aí o que você já enfrentou e como que você venceu isso, como o Senhor te sustentou nesses momentos, ou se você agora está passando por um momento difícil, deixe aí e nós podemos estar orando por você. Tá bom? Então seja um semeador de esperança na vida de alguém. Você pode estar compartilhando esse vídeo com ela e dizendo: olha, não deixe de assistir, vai te abençoar muito. Valeu, Deus te abençoe rica e abundantemente. Valeu, abraço.